Você está sedento? Sim? Aberto? Desejoso? Com expectativa? Almejando mesmo algo lá da frente? Então tá bom. Nós já oramos, então abra sua Bíblia, por favor. Sem delongas. Segundo Reis, capítulo de número 4. Quem dormiu bem? Quem não dormiu? Quem está com sono? Então vai ficar de pé, hein? Se você piscou, falou, piscou o olho aí, deu uma pescadinha, opa, vou chegar junto, hein? Amém? Todos encontraram aí? Segunda Reis, capítulo 4, diz assim, vou ler na Almeida, século 21. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Dize-me, o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra com teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas as vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta e lhes trazia as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos vivereis do que sobrar. Eliseu, Deus é salvação. Homem que agora performava debaixo de uma dupla unção, requerida, almejada e desejada por parte dele, de quem? Do seu inspirador. Alguém que fazia o mover por conta daquilo que ele transmitia, daquilo que ele inspirava-o. Então ele via, olhava e aspirava aquilo. Lógico que ele aspirava coisa nobre. Até porque quando a gente começa a ver a trajetória da Bíblia, vamos voltar aqui, vou parar aqui, agora eu volto um pouquinho. Quando a gente volta deste ponto aqui, a gente vai lembrar
de personagens que fizeram a distinção, que foram diferentes. Hoje, para você entender, hoje, quando você era criança, o que você via? Super-heróis. E eles chamam a atenção, sim ou não? Os super-heróis chamam a atenção. Você vê as crianças, coloca lá a roupa hoje, né? Estou falando da gente também, quando a gente era criança, também gostava de super-herói, né? As crianças aí, você vê elas com camiseta né, se veste de Batman, de Homem-Aranha, Homem de Ferro e outros, sim ou não? Pois é, a gente está falando aqui também de alguém que tinha o seu super-herói, alguém que o inspirou. Quem era esse super-herói? Era Elias, o velocista. Quantos lembram do Flash? Tá aí, lembra? Saiu de um lugar, foi para o outro, ali rápido, andou mais de 60 quilômetros, chegou na frente do Acabe, andou na velocidade do Espírito. E eles tinham vários heróis. Quais heróis tinham ali? Vamos lá. Tinha Moisés, tinha lá Josué, tinha Sansão, né? Vários heróis ele já tinha visto, mas ele focou nesse aí, tinha proximidade, andava junto. Tanto é que antes do seu inspirador Elias ser arrebatado, ser tomado, diziam para ele: olha, vão tirar, né? Você sabe que o Elias, ele vai, eu sei, mas cala a boca, fica quieto, não calai-vos. Até que o dia chegou. E ele recebe a porção dobrada daquilo que realmente almejava, desejava. Agora, ele também agora forma pessoas também. Assim como ele sentou para ouvir e aprender e reter, e segurar, depois ele pôde ficar de pé para compartilhar. Então, se você almeja um dia ficar de pé, primeiro, tem alguém que te inspire, observe, olhe, se atente, verifique, observe bem, olhe a trajetória, olhe a jornada, olhe o histórico. Como ele disse, é isso que eu quero. Quando eu via grandes homens de Deus sendo usados, I want, eu quero. Eu dizia aqui, estava falando com o apóstolo agora, o pastor que me treinou, ele identificou os dons e começou a me jogar no fogo. Eu vi ele sendo usado e ele identificou, começou a me jogar no fogo, me treinou e eu viciei. E Deus me presenteou com o quê? Amigos. Está aqui. Amigos que também carregam algo sobrenatural e poderoso, como eu vi já o apóstolo Jairo ser muito usado por Deus. Você não falou daquele mistério da vigília, né? Eu vou contar essa história aí, porque até faz parte daqui. Como é importante estar debaixo do mover profético. Me lembra aqui, amor. Pode me cobrar aqui. E ele entendeu isso. E agora ele anda responsavelmente, incumbido desse ministério tão significante. Esse ministério tão relevante para os seus dias. Ele entendeu aquilo que Elias fazia. É lógico que Elias se limitou em algumas coisas. E o que Deus fez? Vai lá, unge Eliseu no teu lugar. E ele ungiu. Tanto é que ele pede porção dobrada. Elias podia ter mais dias, mas Deus decidiu dar para alguém que estava desejoso de fazer o que queria. Se você tem desejo, Deus vai te incumbir missões. E não é pouca não, é em dobro.
Não é pouca não, é dobrada. E pena está de braço cruzado aí ainda. Não é pouca não, é dobrada. Alguns estão levantando a mão, faça assim, ó. É assim, ó. Fala amém, mas fala assim, ó. Vai pegando aí, ó. Tô jogando. Vai ter muito trabalho. Mas essa mulher aqui, vamos entender aqui o texto aqui. Essa mulher aqui, essa profeta, olha, essa viúva, ela diz aqui, ela faz uma cobrança. O meu marido, o teu servo, ou seja, ele trabalhou para você, mas ele morreu. E eu agora sou viúva. Eu não tenho nada. Tá vendo? Ela está cobrando, cara. Não trabalhou, não semeou. Ele não temia o Senhor. Ele temia o Senhor. E aqui a gente entende uma coisa. Aqueles que temem ao Senhor, o temor do Senhor, é o princípio do saber. É o princípio do saber. Mas também é uma chave para você, pelo temor, entrar em dimensões separadas de Deus. O temor, ele te leva a esse lugar. A falta de temor, ela tira essa sensibilidade de conectar a esse lugar em Deus e acessar essas coisas que Deus tem. Quem não tem temor, não conecta, não pluga. Tem temor, tem liga, tem conexão. Pergunta aqui, tem temor aqui? Então ela cobra ele. E eu vou falar uma coisa, diante só desse trechinho aqui. Deus não fica devendo nada para ninguém. Entenda isso. Deus não fica devendo nada para ninguém. Todo mundo que vai fazer alguma coisa na obra de Deus para a gente, que vem servir, alguma coisa, a gente vai lá e eu oro. Como que eu pago? Não tenho nem prata nem ouro. Eu não tenho nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho eu dou. Tó! E Deus faz. Essa mulher aqui, realmente, embora ela viu todo esse cenário, onde ela via o marido que temia o Senhor, que servia o Senhor, foi acometida realmente desse negócio que veio interromper algo na sua família, para que a família dela se mantivesse e desse continuidade às gerações, fosse para frente. Algo veio para marcar, estigmatizar, traumatizar. Veio eventos de repente que te marcaram, traumatizaram você e de repente até te estigmatizou de tal maneira que paralisou você. Tem pessoas que após certos eventos, as pessoas ficam traumatizadas e ficam letárgicas, lentas. Medo que as impede de ter uma caminhada mais ferrenha, mais forte, uma pegada mais firme. Tem algumas coisas que param certas pessoas. Tem certos eventos que realmente brecam pessoas. Isso aqui, apesar de ter mexido com ela entende o momento. Vai a pessoa certa aí e tenta lhe virar uma chave. Ela vai até a pessoa certa para buscar algo da parte de Deus. Talvez pelo fato dela ter tido o marido que temia o Senhor, e alguns vão dizer aqui que era Obadias, também profeta, né? Então havia ali uma certa comunicação.
E pelo fato de não ter deixado nada, a morte, né, leva a crer que a morte veio repentinamente, né, pelo fato de não ter deixado nada pronto, né? Vou deixar as contas pagas, tudo direitinho. Eu vou morrer, mas eu vou deixar a casa tudo prontinha para não ter problema. Não, a morte veio inesperadamente. Pegou de surpresa. Aliás, a morte é expert nisso, né? A morte é expert nisso, em pegar de surpresa a partir de Adão as pessoas. Contudo, a morte, contudo, os cobradores não esperavam que existia Eliseu ali. Havia Eliseu ali naquele lugar. O grande problema é que esses eventos que pegam inesperadamente as pessoas, marca de tal maneira que as pessoas se fecham e abandonam a criatividade, abandonam a fé, de certa forma. E é importante que tenha essa interatividade, essa interação com pessoas levantadas por Deus. Para quê? Para te provocar. Você precisa ser desafiado, provocado. Você precisa de um chacoalhão. Certos eventos vão vir para quê? Ventos contrários vão vir para quê? Para te acordar, para te dar um tapa na cara, às vezes assim, acorda. Às vezes você precisa de um balde de água. Às vezes está dormindo no ponto. Eu vim aqui nessa manhã para quê? Para te acordar. Se você está dormindo, hoje você vai acordar. Hoje é dia de você erguer os olhos e olhar ao longe. Amém? Amém? Dá um toque no teu irmão e fala: desperta! Alguns completaram até a frase aí: tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Olha, hein? Essa mulher então, como eu disse, cobrou. Ele perguntou: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Primeiro, ela tem casa, ela tem filhos, ela tem botija, ela tem azeite, ela tem 4 elementos. 4 elementos. 4 elementos é nada? Sim ou não? 4 elementos é nada? Você está acordado ou está dormindo? Vamos lá. 4 elementos é nada? Então, ela não estava ela tem um negócio ali. Ela tem um negócio. E você às vezes fica caçando. Trabalha com o que tem. Faz com o que tem. Aquilo que você recebeu de Deus é o suficiente para criar, para gerar milagres. Amém? Amém? Eu só conheço um versículo da Bíblia. Pois é. O Luiz Esquiliró, ele só conhecia um texto da Bíblia. Um texto da Bíblia. Que era Lucas 15 lá, do filho pródigo. E ele pregando com esse texto. Acho que em primeira ou segunda vez estava ali. Aliás, nem pregava. Um missionário veio lá, incumbiu de uma missão. E ele ia orar num culto, ali na região da Santa Cecília, ali, República. Para dar continuidade num culto lá que esse missionário americano estava incumbindo ele ali. Ele orando foi lá orar pela pessoa. Ele achou que a pessoa foi desrespeitosa porque a pessoa entrou de chapéu e óculos escuros lá no culto. Quando a pessoa tira os óculos, a pessoa não tinha os olhos. Ele se assustou. E ele orou. E nasceu os olhos na hora. O Esquilho orou. Orou por mim antes de morrer, agora com 102 anos. Então, essa mulher aqui, ela estava olhando
para a sua limitação. Você entende? Ela estava com a mente letárgica, paralisada por conta do evento, e não se deu conta que ela tinha um elemento que ia, através daquele elemento, ela seria promovida. Esqueceu que ela tinha. Lógico que também ela entendeu algumas coisas. Espera aí. Eu fui acometida desse negócio. Eu fui acometida desse evento de morte que me pegou desprevenida, de surpresa. Meu marido temia o Senhor. Nossa casa servia o Senhor. E agora vem tudo isso. Aí de repente começa a vir na cabeça dela coisas, cenas. Moisés era um grande homem de Deus. E ele falou o seguinte, vou até abrir aqui rapidamente aqui, ó. Vou até abrir rapidamente. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, diz lá o texto. Você está atento aí? Oi? Está atento? Ele diz aqui, ó, Deuteronômio 28:1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado, o que é o cuidado? É o temor. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Versículo 24. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Tudo seria bendito, o fruto da terra, o fruto do ventre. E de repente agora, quem que vem e bate na porta? Os credores. Estão fazendo a conta aqui? Espera aí. Se eu temi o Senhor, agora está vindo os credores virem pegar o fruto do meu ventre, vai ser bendito. Porque olha só, quem não ouve a voz do Senhor, olha o que aconteceria. Deuteronômio 28:41. Vocês gerarão filhos e filhas, mas não ficarão sem eles. Olha que maldição. Vão gerar, mas vai ficar sem eles. E por quê? Eles serão levados ao cativeiro. Como que a maldição quer vir se ela temer o Senhor? É aí que está o negócio. A questão é de estar atento. A questão é de você estar realmente em frequência com o Senhor, de uma tal maneira que essa frequência vai te levar a uma sensibilidade para você entender por que está vindo esse negócio. Por que está vindo esse negócio? E essa conectividade, essa sensibilidade, Deus vai falar com você e vai te mostrar a finalidade desse negócio estar vindo. É justamente para deixar a gente acordado. A gente tem que estar atento, porque as coisas vão vir, mas a gente tem que entender que aquilo não é para vir para a morte. Não é para vir para a morte. É justamente para que a gente desperte, para que a gente entenda o propósito de Deus. E atento, essas coisas vão treinar a gente para que a gente possa estar efetivo, ativo e levar algo para frente. Amém? Voltando aqui ao texto, deixa eu voltar aqui. Voltando ao texto, ela grita. Às vezes falta grito, às vezes falta intensidade, às vezes falta você ser mais enérgico, às vezes falta que você aumente a velocidade, às vezes aumenta que esse interesse, entendeu, de adentrar nas coisas de Deus tem que ser aumentadas. Às vezes falta isso aí. Às vezes, e Deus permite certas coisas para que esse vento contrário, ao invés de mandar para baixo, você use a dinâmica da asa delta. Você tem que subir. O nosso final é para o alto, não é para baixo não. A gente tem que ter foco
no céu, para cima. Quando você foca na terra, vai vir o vento, está focando na terra, ó, está olhando para o alto, ó a diferença. Quem está no carro, lá a 100 por hora, e coloca a mão assim para fora? Quem já fez isso aí? Fica assim, né? Não é gostoso? Aquele ventinho gostoso? Quando o vento vem, você faz assim, ó, levanta para cima, o vento te joga para cima. Levantou para baixo, o vento te joga. Depende de onde você está focado. Ela focou em Deus, falou com a pessoa certa. E a pessoa certa pergunta para ela, interage com ela. Teve uma interação ali. E a interação nesses momentos de crise, nesses momentos de obstáculos, nesses momentos onde as circunstâncias vêm para cima da gente, é importante que você não se isole. É importante que você tenha a pessoa certa, que vai olhar, vai encarar o seu problema e vai te dar uma diretiva, vai te dar uma diretriz. Vai ser uma pessoa inspirada que vai te apontar um caminho, que vai agenciar o seu futuro para jogar você para frente, para o seu futuro. Gente pessimista nessa hora, agentes hards, lembra do hard? A hiena. Ó céu, só vida. O azar não vai servir nessa hora. Pessoas que não têm visão profética nessa hora, não vão promover você. Não vão te lançar para o futuro. Então ela chega diante de alguém que já tinha histórico. Primeiro, recebe a unção. Segundo, começa a fazer aí vários milagres. Já tinha feito vários milagres. Ela viu que ele era um cara ativo, que tinha uma jornada de sucesso. E que tinha autoridade para isso. Então ela chega na pessoa certa. E essa pessoa certa agora dá uma receita a ela. Qual receita? O que você tem? Tem esses ingredientes, esses elementos? Beleza. Aí ele dá uma outra chave. Vai a todos os seus vizinhos. Só que tem um problema chamado isolamento. Eu conheço pessoas que reclamam da vida. Aí você pergunta, como que está o seu network? Quantas pessoas você conhece? Eu conheço 2. Pobrinho e pobrão. Zé pobrinho, pobrinho, pobrão. Quando eu era pequeno eu zoava com a minha cachorra, né? Aí eu pegava ela, dobrava a orelha dela. E nós é pobrinho, pobrinho, pobrinho. Ficava, Tem gente que é assim. Vai lá, fala com o pobrinho, com o pobrão só conhece ele só. Não desenvolve relacionamento, entendeu? Vive só para elas. Não tem interesse nem de criar uma malha grande de rede de relacionamentos, porque tem medo até de se comunicar. Já levou alguns nãos e por isso está traumatizado, está lá fechadinho, está lá com medo de furar a bolha. E por isso, não cria amizades. Não fala com o vizinho. Não fala mais com ninguém. No trabalho, ela só vai lá, faz o trabalho dela, porque ela é paga para aquilo. Ela vive para o trabalho, ela vive para o dinheiro, ela vive para o salário, e não para um propósito maior. Qual é o propósito maior? Você está aqui para quê? É para provocar os céus, para promover o evangelho. Você tem que ter no mínimo, olha aqui para mim, você tem que ter no mínimo 100 pessoas que você se comunica mensalmente. Estou falando no mínimo. O que é comunicar? É dar bom dia, né? Mandar a fotinha bom dia lá do Facebook, lá, do Instagram, do WhatsApp. Não. É para você reportar. É para você levar. É para você demonstrar espírito e poder. Lembra de Paulo? Eu não chego a vós com palavras persuasivas e sabedoria humana, não, mas demonstração de espírito e poder.
Amém? É demonstração. Não é a palavra solteira, não, um versículozinho bíblico, não, solteiro lá isolado, não. É aquilo lá materializado ali na hora. É demonstrar, tá vendo isso aqui, ó? Acontece assim, ó, pá, na hora. Não pense que você está no seu trabalho para alguma coisa, não. Ali, preste atenção. Em todo o seu ramo de atividade, ali é uma escola. Ali é uma escola. Pense nisso. Você está ali para aprender. Aprender é o quê? Aprender como performar lá aquilo que você recebe aqui. Por isso que quando você vem fechado, você não recebe. Por isso que quando você vê um cara de moleque, quem é esse moleque aí para falar alguma coisa? Eu já ouvi muito isso aí, viu? Aí sabe o que acontecia? O que é mais fácil de dizer para o paralítico? Levante e anda ou perdoados são os seus pecados? Acontecia o milagre, a pessoa depois, me perdoa, me perdoa. Perdeu tempo. A religiosidade trava as pessoas. A caixinha de fósforo, entendeu? Deus não cabe lá. Temos que tirar isso. Tem que tirar Deus da caixinha de fósforo e pôr Ele na ativa na sua vida. Tem que acordar lá no travesseiro lá, lembra? Está dormindo lá na popa? Tem que acordar a natureza divina aí dentro de você. Amém? Pedro fala isso. Então temos que realmente entender a participação divina dentro da gente. Essa mulher aqui, ela, apesar de ser acometida, ela vira a chave. O que ela faz? Ela obedece criteriosamente toda a trajetória, os 3 itens que Eliseu fala para ela. Ela obedeceu. Para que a maldição de Deuteronômio 28, 41 que a gente leu aqui, não viesse se cumprir na vida dela. Mas aquilo que o profeta Isaías falaria lá na frente, não gerará filhos para calamidade. Ela entendeu de repente aquilo que Jesus falaria lá na frente. Quem é? Lembra? A mãe, os irmãos estão lá fora e chamam ele. Ele fala, quem são? Minha mãe e meus irmãos. Aí ele olha ao redor. São todos os que ouvem a palavra de Deus e materializam ela, praticam ela. Entenda uma coisa. Os mais espirituais estão vendo aqui que eu estou com um celular e ele é 3D. Ele tem, como chama aquele negócio de imagem? Como? Projeção de imagem. Tem uma maquete aqui. Você não está percebendo, não é? O que está acordado está percebendo que tem uma maquete aqui. Tem uma maquete justamente para entender por que esse negocinho aí é o seu professor e você não está entendendo. Esse negocinho é o teu professor, mas você não está entendendo. Deus está querendo te ensinar um caminho para você chegar lá na frente. Entenda uma coisa, olha só, olha o que a Bíblia diz. Rapidamente aqui, ó. Rapidamente. Mateus capítulo 13, versículo número 11. Jesus falou o seguinte: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Lembra que eu falei da religiosidade? Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que ele tem será tirado. Ela tinha alguma coisa, você tem alguma coisa. Jesus estava falando essa parábola aqui para os seus discípulos, porque ele era um grande aprendiz, um grande pesquisador das Escrituras. Ela tinha algo, lembra? Aí ele fala aqui, ó. Ele está falando o quê? Ali, qual é o contexto? Está falando da parábola do semeador. Está falando das coisas do reino de Deus ali. E quem é o que tem? O povo judeu tinha. Que acha que tem.
que acontece? O pouco que tem vai ser limado. Mas a vocês, ele está falando, a vocês, quem é discípulo, abundância. Você entendeu? Discípulo, abundância. Por que discípulo, abundância? Por que discípulo, abundância? Ele teve, agora ele recebeu, Eliseu, porção dobrada. Eliseu, ele recebe porção dobrada. Milagres dobrados, né? Elias fez uma coisa, ele fez dobradamente, em número. Entendeu isso? E sempre vai ser mais. Tudo aquilo que você recebe de ensino, quando você realmente ama, você vai receber sempre a mais. O professor que me treinou viajou aqui, em alguns países aqui da América do Sul. Eu fui para a Europa, para mais países. Eu desejei tudo aquilo que ele me ensinou. Aprendi. Foi paralítico andando, tumor saindo na mão, perna crescendo, estancamento de glaucoma com pus na hora. Na hora, tudo isso aí eu vivenciei junto com ele ali, onde por essas mãos Deus fez milagres assim. E essa mulher, entendendo isso, cobra ele, mas de repente ela não estava fazendo noção daquilo que aconteceria com ela. Porque, olha só, a visão profética, eu até anotei vindo para cá, eu estava no trânsito e pedi para minha esposa anotar aqui umas chaves que veio para mim. Você vê que ele primeiro, ele manda ela fechar a porta. E eu anotei aqui, fechar a porta. Vamos lá, intimidade com Deus. Às vezes você tem que fechar a porta da sua casa. Para quê? Para não entrar a incredulidade. Para não entrar a inveja. Tem coisas que é íntimo. Você não tem que ficar abrindo para todo mundo. Ela abriu sim, para a pessoa certa. Mas ele falou o quê? Fecha a porta da casa. Entra com os teus filhos. Intimidade com Deus. A tua família tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter um culto lá na sua casa lá. Sua família deve cultuar. O marido como sacerdote, a mulher como adjuntora, os filhos como aqueles que são enviados também. Não é filho da mamãe não, tem que ser filho do pai, enviado. Tem essa de ficar dodóizinho, não chorar para a mamãe não. Filho tem que obedecer, faz. Está sendo treinado para fazer lá na frente. É um estágio. Servir, preste atenção, obedecer é um estágio para quê? Para ser líder. Servir é um estágio para quê? Para ser líder. Não serviu, entra naquela mesma dinâmica. Quem não senta não pode ficar de pé para ensinar. Então a dinâmica é a mesma. Entendeu? O processo é o mesmo. Então essa mulher entende isso aí, vai lá e fecha a porta. Intimidade, que mais que eu escrevi aqui? E fechar a porta também é um expediente para quê? Para proteção. Para você se isolar do mundo, para você se isolar de tudo aquilo que não vai promover você, que não vai edificar você, que não vai construir você, que não vai levantar você, que não vai levar você para cima. Tem que fechar a porta para isso, proteger. Se algo ou pessoas não vêm com essa intenção, fecha a porta. Fecha a porta. Videogame então, para seus filhos, fecha a porta. Você está criando um viciado com a mesma dinâmica da droga e não sabe. Tem músicas que viciam. Tem no YouTube músicas que viciam. Eu já fui viciado nisso. Estou falando por quê? Eu já fui. Eu curtia lá os EBMs, lá os eletrônicos lá da minha época, lá,
as porradas eletrônicas, e aquilo ficou tão gravado na minha mente, que a gente ali lá na Augusta, lá onde era a casa noturna, onde eu era RP, é tão forte aquele negócio, que era, na verdade, não era um clube, era uma seita. A gente desenhava de outros ritmos musicais, porque era uma seita, entendeu? Então a gente desenhava o resto é lixo. Nós é nós, o resto, você já sabe. Era isso, o dilema, o lema que a gente levava. Entendeu? Então aquilo vicia, tem coisas viciantes. E você tem que se atentar para isso. Fecha a porta, mas tire todas as tranqueiras primeiro. Amém? Depois, só mantém aquilo, só retém o que é bom. A Bíblia ensina isso. Amém? E como eu estava falando aqui, a proteção, além de a porta, além de fechar a porta ser também um expediente de proteção, também é um expediente de concentração para você intensificar as suas ações, sua performance com Deus. Para você se concentrar e eliminar tudo aquilo que distrai, que vai tirar você do foco, que vai fazer com que você não se compenetre, com que você não se aperfeiçoe ali. Tem muita coisa para fazer a distrair no dia de hoje. Tem muita coisa. Então é necessário que a gente então intensifique cortando essas arestas, cortando, eliminando essas distrações. Amém? Em nome de Jesus. Amém? O mover profético, ele vem, como veio para essa mulher, para quê? Para impactar ela de tal maneira, porque ela estava com foco aonde? Eu não tenho nada. Entendeu? Não tenho nada. Estava impactada negativamente. Agora o mover profético, o ministério profético, vem agora com um outro método agora, contrário ao da má notícia. Ele vem para quê? Ele vem para impactar, para quê? Positivamente. Ele vem para impactar positivamente, gerando temor, para promover fé, para romper traumas, estigmas e pessoas que estão letárgicas por conta dessas más notícias, para levá-las a quê? A um propósito de futuro. Propósito de futuro. Por exemplo, tem jovens que começam a namorar sem a bênção do pai, sem um propósito maior, sem serem treinadas, ter uma conversa, aí vai lá, fica com um, se traumatiza, não quero mais homem não. E tem umas que até viram lésbicas. E o contrário também acontece. Por quê? Falta de impacto positivo, falta de interação. A pessoa certa. Olha só como Deus quer levar você, entendeu? A agenciar pessoas que são de todo o público. Por isso que tem que ter interatividade, por isso que tem que ter relacionamento, porque Deus vai abrir portas para quê? Lá na frente, depois de você fechar a porta na hora certa e depois abrir no tempo certo, para promover e levar aquilo que Deus está colocando aí dentro de você. Entendeu? Amém? Amém? Eliseu estava vivendo uma porção dobrada que recebera daquele que o inspirou. Hoje nós também, nós podemos receber também porção dobrada. Ou seja, assim como ele recebeu porção dobrada nos dias dele, hoje, através de Cristo, nós recebemos também porção dobrada. Paulo vai falar na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo número 20, que nós estamos fundamentados aonde? Fundamento dos apóstolos e profetas. Porção dobrada também. De quem? De Cristo. Aleluia. Quando você almeja alguém, você vai receber aquilo que ele tem, que ele carrega. Ele estava de olho em quem? Eliseu, nos dias dele. Nós estamos de olho em quem? Em Cristo. Amém? Amém? Hebreus vai falar isso, entendeu? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé.
Quando você realmente olha firmemente, quando você tem convicção, quando você deseja, quando você vê na Bíblia aquilo saltando, como eu falei agora, uma ilustração de 3D, é Cristo agora movendo você para quê? Para ser mobilizado no fundamento apostólico e profético. O profético, ele visa o quê? Ele visa te impactar de tal maneira, positivamente, para te arremeter, para te lançar, para te jogar para o futuro. Então ele te tira daquela letargia, do impacto negativo, que traumatiza, que breca, que paralisa a pessoa, deixa ela igual o Chaves quando ficava com medo lá, lembra? Né? Tira você dessa inatividade para colocar você na atividade do propósito que Deus reservou para a sua vida. Amém? E da mesma sorte também, o fundamento apostólico, ele vai extrair também pessoas da multidão para discípulos, de pedintes para quê? Pessoas que são provedoras. Entendeu? Então, a visão, o entendimento que Paulo, ele diz aqui na carta de Efésios, tratando de uma batalha espiritual, e é o que a gente enfrenta nos dias de hoje, são justamente para isso. Para quê? Primeiro, curar você no seu presente, eliminar todo o seu passado e lançar você para o futuro. Amém? Por isso que toda mentalidade parasita, toda mentalidade de pedinte, entendeu? Tem que ser extinguida do nosso meio. Isso aqui não pode entrar aqui na sua casa, não pode entrar nessa casa espiritual, não pode entrar na sua casa espiritual, não pode entrar na sua família, pois aqui é a família de Deus. Lembrando de família de Deus, olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Efésios, deixa eu abrir rápido aqui, Efésios capítulo de número 3. Versículo 14: por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra. Aqui eu estou diante da família dos céus, mas você também tem a da terra também, consanguínea. Recebe o nome, como diz Apocalipse lá, na pedra branca, é um novo nome. De repente você tem um nome que você não conhece ainda. Mas hoje de manhã aqui, eu vim para arrancar esse nome de dentro de você aí. Eu tenho as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha. De repente está fechado nesse armário aí, e eu vou arrancar nessa manhã aí de dentro. Tem um profeta aí dentro. Tem um cara aí, um agente de Deus, um velocista do nosso tempo aqui, vai entrar em um monte de casa, vai varrer, vai trazer tudo aqui. Só quem quer e recebe aí. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Da porta fechada, no íntimo, em cada um. Assim, pela fé que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados. Tem que ter raiz, amém? Nunca vi nenhuma árvore ambulante aí. Você já viu alguma árvore ambulante? Correndo? Que nem aquele desenho do Pica-Pau lá. Tinha um corpo, né? De separa a cabeça lá. Aí a cabeça... Ei, você viu... Aliás, o corpo falando. Você viu uma cabeça andando por aí? Não dá não. Alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, comprimento. Largura, comprimento, altura, profundidade, o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais abundantemente, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Ela estava com a mentalidade ali, traumatizada, de pedinte. Mas o ministério profético também abre a mente dela. Meu, você é uma empresária, você não é uma viúva, você é uma empresária. Ele estava falando para ela. E eu entendi isso quando em 96 eu me converti. Eu entrei na loja onde eu trabalhava, uma loja da Leves, eu tinha um programa de rádio
na frente tinha o prédio, lá na Rua da Moca, e tinha lá a Moca FM, e eu tinha um programa de música alternativa, só as podreiras que eu falei que eu curtia. E eu trabalhava nessa loja, chegava lá antes de abrir, defumava, acendia o incenso lázinho, aquele incensozinho lá para os espíritos. E resultado final, todo mundo vendia, menos eu. Menos eu. Era só humilhação. Até que a luz do evangelho vem e abre minha mente. Me transicionou de pedinte, de miserável, de maldito. Eu não ouvia a Deus, maldito. Todo mundo vendia e eu não vendia. Qual era o meu filho ali? Meu filho era a minha venda, né? Como estava? Estava a perneta. Último lugar, né? Mas quando eu entendi o princípio apostólico, o que aconteceu? Eu devorei, engoli aquilo, pus para dentro. Quando eu comi aquilo, o negócio começou, eu comecei a virar o Hulk ali. Comecei a ficar diferente. A fé veio dentro de mim. E aquilo que o dinheiro não podia comprar, a fé fez acontecer. A fé fez materializar. A fé fez acontecer de tal maneira que eu comecei a decorar os textos da Bíblia. Eu ficava orando o dia inteiro. Tinha um balcão um pouquinho dessa altura aqui mais ou menos, um pouquinho maior que esse aqui, e tinha aqui uma partezinha que eu conseguia deixar aqui minha Bíblia, e eu ficava aqui lendo a Bíblia, com o olho aqui e olho lá, na porta lá, lendo a Bíblia e aqui, ó, orando o dia inteiro, tudo aquilo que eu sujei ali na loja, com cultos aos espíritos, imagens que eu tinha levado. Pra você ter uma ideia, novo convertido, tinha deixado a imagem lá no fundo da loja. E eu lembro que uma certa vez estava novo convertido, eu falei para a gerente da loja, eu vou levar essa imagem embora. Ela sabia que eu tinha me convertido. Não vai levar não, ficou toda vermelha, né? Ela era loira, né? Ficou toda vermelha. Não vai levar não vai mexer com essas coisas não. Eu falei, não, vou levar, eu trouxe, vou levar. Deus não se agradou, disse, não vai não. Ficou aquele embate. Eu falei, tá bom, Deus vai dar um sinal. Dia seguinte, vou almoçar. Quando eu estou voltando na loja, eu entro na loja, eu vi que elas correram para dentro, todas as moças. Tinha havido um barulho lá no fundo. Lá no fundo tinha uma janela, e nessa janela, aqui na parte da janela, como chama? No apoio da janela, tinha lá a imagem que eu tinha levado. Sabe que barulho que era? A parede caiu, a imagem caiu no chão e quebrou. Comecei a provar essas coisas. Eu estava orando e os clientes vinham e me procuravam. Antes não, eu era de último, eu rodava. Quando eu ia atender alguém, ninguém me procurava. Era abandonado, mas agora o favor de Deus caiu sobre mim. O favor de Deus caiu sobre mim. Eu comecei a entender esse padrão de Deus. E entendendo esse padrão de Deus, que você ora e Ele responde. Eu comecei a ser dizimista um pouco antes disso. Eu vi minha mãe se convertendo, meu pai se convertendo, meu pai abandonando o alcoolismo. Minha mãe era viciada em jogo de bicho. Agora ela lia a Bíblia, ela brigava com todo mundo. Agora ela é pacificadora. Tudo começou a mudar. Eu vi aquilo acontecendo diante dos meus olhos. Aí certa vez ela veio falar para mim, vamos lá na igreja lá, né? Elas estavam novas, né, na igreja, eu ainda estava resistindo ainda. Vamos lá na igreja, hoje vai lá o irmão da pastora, ele foi curado de AIDS. Mãe, larga de ser idiota, mãe. AIDS não tem cura. Deu um tapinha na cara da minha mãe. Tapinha na cara da minha mãe. Depois de anos, eu estava lá na igreja da Penha, lá onde meu irmão pastoreava lá. Levei lá a pastora dos Estados Unidos, amiga nossa, e ela foi ministrar naquele dia. E naquele dia que ela está ministrando uma mensagem de cura, de repente eu olho na hora de orar pelas pessoas, ali a gente foi orar pelas pessoas, eu vejo um espírito de morte numa mulher. Essa mulher estava com o espírito da morte. Eu vi o Exu Caveira, com gorro, com a foice na mão, colocando no pescoço da mulher, saindo uma gota de sangue.
E aí quando a gente foi lá, impôs as mãos, caiu, manifestou, expulsamos aquele demônio. Deus mostrou que ela não tinha ainda aliança com Deus. Falei para ela, ó, tá faltando aliança com Deus, você ainda não tem ainda um pacto, uma aliança com Cristo. Ela falou, é verdade, quer fazer hoje? Quero. Ela fez uma oração de confissão, de fé, e ali naquele momento que ela entregou sua vida a Cristo, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ela. Começamos a orar por ela, eu vi o Espírito Santo vindo sobre ela. A unção foi tão forte que veio sobre ela, ela caiu no chão. Enquanto ela estava no chão caindo, eu vi o Espírito Santo arrancando uma contaminação do sangue dela. Liberamos essa palavra. Quando ela ficou de pé, eu discretamente falei para ela, perguntei para ela, o que você tinha no seu sangue? Ela pegou, então irmãos, eu perguntei para ela falar para mim, ela fala para a igreja, que estava ali presente ali. E aí, então irmãos, eu acredito que eu fui curada. Eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida, ela estava toda molhada de suor. Eu sou soro positivo, mas eu acredito que eu fui curada, porque eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Falei, bom, para que fique evidente para todo mundo que presenciou, traga o exame. Ela volta depois de 2 meses com o exame na mão, curada. Minha mãe lançou uma palavra profética. Você não está crendo hoje, mas Deus vai te usar lá na frente, você vai ver. E aconteceu. É isso que Deus quer para nós. Estarmos debaixo de algo, entendeu? Que vai nos levar para o futuro. Amém? Se você almeja algo para frente, eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos aqui. Vou contar, vou chegar aí já. Eu entendi essa dinâmica e esse padrão de Deus de orar naquele lugar. A loja, eu entendi isso, fiz um desafio com Deus. Então, eu falei com Deus, a partir de hoje, eu quero ser dizimista. Na época foi nos dado um desafio, que o vendedor que mais vendesse, ia ganhar um dos grandes prêmios da época. Era um videocassete, 4 cabeças, última geração. Última geração, negócio fabuloso na época. E eu disse para Deus, Senhor, a partir de hoje eu sou dizimista e ofertante. Eu sou um patrocinador do Evangelho. Mas eu quero esse prêmio aqui, na estante da minha casa. Só que tinha uma questão que eu não falei aqui. A loja que eu trabalhava era na Rua da Moca. Ela ia concorrer com várias lojas da rede. Uma no Shopping Center Paulista, na principal avenida de São Paulo. Ao de inaugurar, só no Shopping Tatuapé passam mais de 3 milhões. No metrô Tatuapé, contando com o trem, passa cerca de 2 a 3 milhões de pessoas por dia. E uma loja no centro de Santo André. Não tinha a menor condição. Não tinha a menor condição. Mas o que acontece ali naquela época? A trava, o problema que eu tinha com números, eu tinha dislexia, só tirava D e E em matemática, eu tinha problema com números. E o que aconteceu? Quando eu faço esse pacto, através de números, através dos números, eu sou curado para os números. Entenderam? Problema com número, foi curado como? Com número. É como se eu fizesse um download. A minha mente abre. E eu começava a atender 2, 3, 4 famílias ao mesmo tempo. O estoque da loja, na época que não tinha internet, veio tudo na minha cabeça. Eu comecei a decorar tudo. Tudo começou a entrar aqui. Aquela trava que tinha aqui na minha mente, saiu. A minha mente abriu, ampliou. Foi incrível. Enquanto as outras vendedoras atendiam só uma pessoa, 2 pessoas no máximo. E eu estava ali que nem uma metralhadora. Aqui, isso aqui, tal. Belo dia. Começou a perseguição, lógico. Enquanto eu estava olhando as mulheres que
que vinham e eu continuava olhando quando elas iam embora também, quando saía só besteira, palavrão da minha boca e mentira, estava tudo bem, mas quando a gente começa a santificar, vem a perseguição. Mas é para deixar a gente mais atento. Né? E aí o que aconteceu nesse dia? Falei para a gerente, olha, o calça tal do cliente tal, está tudo ok. Já tinha despachado, a caixa não estava lá, estava no lugar da caixa. Ela, não sei, se vira. E eu atendendo as pessoas ali. Não dava tempo de contar até 10, contei até 3, que era muito rápido. Pedi para que o Espírito Santo viesse ali sobre mim. E ele me deu uma estratégia. Taca a roupa no povo. Coisa de 4 minutos, 3 minutos, 4 minutos, eu já tinha servido um monte de gente. Era 3 famílias que eu estava atendendo ali naquela hora. Dei roupa para todo mundo. 3 famílias. Eu atendendo. Dei roupa para todo mundo. Prova isso aqui, prova isso aqui, Aí eu vou na porta da loja e falo, Deus, aonde está esse cliente? O Espírito Santo fala aqui dentro. Loja Martinez. Aí eu corro lá na loja Martinez, mais ou menos uns 300 metros. Eu estou lá no meio da Rua da Moca, depois a Paz e Barros, corro até a Rua da Rua Oratório, na loja Martinez. Quando eu chego na porta da loja Martinez, eu dou de cara com o cliente que tinha saído já uns 10, 15 minutos. Você não entendeu, né? O cliente podia ter saído com o carro na porta, ali indo embora. Passou uns 15 minutos. O Espírito Santo falou aqui, loja Martinez. Eu corro na loja Martinez. Quando eu corro na loja Martinez, eu dou de cara com o cliente. Falei para ele, olha, deu um problema no pagamento. Ele, não, tá aqui, ó. Eu estou aqui com o comprovante e tal. Tudo bem, só me acompanha aqui, só para desencargo de consciência. Quando eu chego na loja, só vê o queixo caindo, né? E eu entendi essa dinâmica. E tudo cooperando para que toda a venda que eu fizesse, inclusive aquelas 3 famílias, todo mundo comprou quase tudo aquilo que eu ofereci. Foi aquela venda. Enquanto eu estava lá ajudando, dando vazão para o Espírito Santo que já tinha me usado para as pessoas ali também, estava fazendo trabalho ali de venda também. Né? E foi correndo. Final do mês. Quem ganhou o videocassete? Esse que vos fala. O segundo vendedor, que ficou em segundo lugar, ele ficou com 60% a menos do que eu. 60% a menos do que eu. Eu virei uma metralhadora. É como se eu recebesse o mesmo espírito que veio sobre Sansão quando pegou a queixada da mula e pá. 1000 homens. Foi ali, virei uma metralhadora. E Deus começou a me treinar ali no dinamismo com pessoas ali e tudo começou a acontecer. E Deus, ali eu aprendi uma lição, que Deus tinha algo para mim, para gerar, assim como Deus abençoou aquela empresa através de mim, eu ia levar isso a outras pessoas. E comecei a levar a outros empresários esse mover, essa unção. E o que aconteceu depois? Eu tinha uma cliente que chamava Graça, da Dental Life, e ela mudou a sua transição, ela transicionou de produto. Você está recebendo, não é? E ela abriu um escritório na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, chamado Car System. Quem lembra? O apóstolo lembra dessa época aí. Sabe o que aconteceu? Ela pediu para eu orar. Ali. Tinha acabado de abrir e ela foi lá, me chamou para vender mídia para ela. Eu vendia mídia nessa época. E aí fui lá, ela pediu para orar. Você é meu pastor preferido, foi abençoada. Aí você ouviu o Car System para tudo quanto é canto depois, né? Se tornou uma grande empresa. E eu entendi o padrão de Deus e o papel para o qual Ele me levantou. Você não pegou ainda, né? Apóstolo, eu estou vendo uma grande mesa aqui atrás. É uma mesa comprida. Como se fosse aquela mesa do Shark Tank. Entendeu ou não? Eu não estava aqui, mas o Espírito Santo estava aqui. Eu vi essa mesa aí, como se fosse do Shark Tank. E tem 4 pessoas aqui que Deus está levantando aqui.
Para você ser egoísta? Para você fechar a porta com você? Não. É para você entender o propósito de Deus e ser uma financiadora desse propósito aqui. A mulher pegou a visão, pegou o azeite, debaixo da palavra profética, na receita profética, obedeceu, e pela sua obediência, e depois ter voltado ao profeta, tendo aqui, ó, lembra dos 10 leprosos? Estou falando de quantos? Quantos voltaram para agradecer? Então o que a gente aprende aqui? 1 por 1 voltou. 1 de 10 é quantos por cento? 10% fala do quê? Gratidão. O ingrato tem seus dias cerrados, abreviados. Aquele que tem memória se lembra e volta. Ela volta ao profeta. Ela volta ao profeta, e o profeta dá uma segunda direção. Agora você é uma empresária. Assim como Deus mostrou lá atrás, uma mesa como se fosse do Shark Tanks. Tem 4 pessoas aqui que o Senhor está dando um empreendimento, está dando uma ferramenta. Você já tem isso aí, já pediu oração, já mandou currículo, já tentou de outros meios. Deus vai levantar você para isso aqui. Amém? Eu estou falando de um sinal que Deus deu nesse texto que acabamos de ler aqui. A obediência também gera temor. O temor gera poder. O poder gera a maravilha. Há uma maravilha aqui que Deus vai fazer neste lugar, na sua vida, na sua família, nos seus filhos. Os filhos dessa casa também, olha aqui, apóstolo, os filhos dessa casa aqui não serão arrancados para a escravidão. Que escravidão? Entenda aqui, não é a escravidão lá fora de um método, de um sistema, como eu posso usar a palavra aqui? Empreendedora, entre aspas, do reino, mas uma visão corporativa e não do reino, tentando escravizar filhos com grandes nomes, tentando saquear até aqui dentro. Aqui, ó, não vai entrar aqui. É uma mão negra. Ela fazia assim, ó, para pegar filhos. E não, aqui não vai pegar. Porque tem uma família aqui que fecha a porta e protege. Fecha a porta aí. Fecha a porta e protege aí. Fecha a porta e protege. Fecha a porta e protege. Você não vai deixar o seu irmão ser tomado para ser escravo lá fora. Porque lá fora tem verdadeiros faraós. Aqui tem homens segundo o coração de Deus. Shoa na bracandaraba súbia. Tubia cantorum munda cafaz. Aqui tem poder de Deus. Aqui tem graça de Deus. Aqui é um lugar que tem profecia de verdade, autêntica, genuína. Não é um marketingzinho da mídia, não. Eu vendi a mídia, eu sei como que é. Fui procurado por grandes, entre as denominações. Isso. Eu fui procurado, eu vendi a mídia para grandes denominações. E eu vejo tanta gente famosa falando besteira, mas só porque é famoso, porque está na televisão, está em grande evidência na mídia, o que ele fala é verdadeiro. O que é verdadeiro aqui é na simplicidade, como aconteceu com Eliseu. Não tinha muita gente, mas o que ele falou aconteceu. Aqui nós estamos num lugar, esse ambiente de adoração. Quando você aqui fecha a porta e começa a concentrar a adoração, palavras desse lugar se tornam sentenças, se tornam fatos já realizados. Na vigília, no sábado, de acampamento, meu irmão estava lá, eu não estava nele.
convidaram o apóstolo para pregar lá. O meu irmão contou como que foi. Tinha um casal de pastores e tinha uma moça que era ativa, muito ativa, porém tinha intenções hostis, que não condiziam com os princípios do reino. Aí, num sábado à noite, né? Ou foi uma sexta, eu não lembro. No acampamento. Foi no... eu não lembro. Eu não lembro que dia que foi, se foi na sexta ou no sábado. Ah, tá. Nessa vigília aí, de sexta para sábado e sábado para domingo, né? Tá. E aí ele fala o seguinte, tá? Eles estavam conversando, contando piada na comunhão ali, brincando. De repente, o espírito profético vai lá e pum, toca nele. E fala: é o seguinte, tem uma pessoa aqui, é isso, né, que aconteceu, né? É o que me contaram. Tem uma pessoa aqui, você moça que está aqui, Deus está te dando essa noite de prazo para você recuar na sua intenção e ainda pedir perdão para a mulher do pastor. E pedir perdão para a mulher do pastor. Se não pedir perdão, quando acordar, vai estar enferma no leito. Aí, você não passe de amanhã, né? É isso que ele falou. Não passe de amanhã. A pessoa caçoou. A pessoa caçoou, desdenhou do profeta. O que aconteceu? Foi parar no hospital. Se você não vir falar com a esposa do pastor, porque você está com uma vida com intenções malignas e tal, se você não vir aqui, amanhã de manhã, você vai amanhecer doente. E todo mundo vai saber que foi você. Caçoou ainda. A noite passou. E quando a luz do sol vem, enferma, foi parar no hospital. Aquilo gerou temor. Quando Eliseu dá a receita para ela, gerou temor nela também. Lembra? O teu servo temia o Senhor. Ela, entendendo o temor, obedece e faz conforme ele falou. Fazendo conforme ele falou, houve a proliferação do quê? Daquilo que ela já tinha. Entendeu? Ela já tinha uma botija do quê? De azeite. Ela já tinha botija e já tinha azeite. Mas ela não tinha a visão que o profeta deu para o futuro. Mas o temor desbloqueou ela. O temor de Deus desbloqueou ela. A obediência levou ela o caminho do quê? Da proliferação daquilo que ela já tinha, do conteúdo que ela já tinha. Ela já tinha a botija de azeite e já tinha o azeite. O que aconteceu? Ela só precisava de relacionamento para proliferar aquilo que ela já tinha. Você que tem menos de 100 pessoas que você conhece, preste atenção que eu vou falar aqui. Apóstolo, eu estou dando uma grande chave aqui, que o Senhor está me dando aqui. Você que conhece menos de 100 pessoas, que você conversa ativamente, a ponto de influenciar essa pessoa, de ela chegar aqui como consequência do seu bom e sadio e equilibrado relacionamento. Se você conhece menos de 100 pessoas que você fala habitualmente, eu quero que você venha aqui. Calma aí, não vem ainda não. Veja bem, porque você vai receber uma unção aqui. E quando você receber essa unção, você também vai ser colocado debaixo desse ID.
o culto termina aqui, mas continua. Aquilo que você vai ver, a performance aqui, você vai levar para essas 100 pessoas. E vai acontecer o quê? Uma multiplicação do azeite daqui para essas 100 pessoas. Se você obedecer criteriosamente, debaixo dessa unção, talvez 3 cultos aqui vai ser pouco. Você não entendeu? Talvez 3 cultos vai ser pouco aqui. E calma aí, eu não falei o resto ainda. E quando você se move profeticamente, apostolicamente, ela se deu mal porque se moveu profeticamente. E quando você se move apostolicamente, ao invés de você adorar o sistema, ao invés do sistema de cobrança, o mamon vir para cima de você, é você que vai para cima de mamon. Vindo para São Paulo, esses dias atrás, Deus falou para mim para eu orar por 3 empresários. Fui almoçar com um, chegando lá, almoçamos tal, e a esposa do empresário, do casal de empresários falou: olha, André, eu queria que você orasse por... Não fala nada, vamos orar aqui. Começando a orar, orando, Deus começou a mostrar. Deus estava dando uma graça porque ele estava limitado em 33%, mas Deus tinha para ele 100% de algo que ele estava ansiando. Aí ele falou: então, é isso mesmo. Eu preciso comprar uma propriedade, mas está faltando uma pouca parte do dinheiro, mas a questão não é nem o dinheiro. São as minhas 2 irmãs, são 3 irmãos que não querem vender a parte delas. Quanto que é? 66%, ele só tinha 30%, conforme o Espírito Santo falou. E o que aconteceu? Deus deu a bênção para eles. Vou e visito uma segunda empresária. Estava faltando pagar aluguel da casa, estava ali com o negócio ali limitado. Abrimos a mente dela, conforme aconteceu aqui, e ela começou a ter um monte de visualização no Instagram dela. Ela está fazendo um e-commerce extraordinário do céu pelo Instagram e está vendendo pra caramba. Oro por um outro rapaz na Zona Norte. E vou embora para casa. 10h30 da noite. Estou indo na Brasleme. O meu carro está tudo ok. Eu vim lá no Waze, tinha lá uma parada lá de uma blitz. Meu carro está tudo bem, está tudo ok, está tudo certinho. Tem por que eu sair fora. Continuei. Aí me pegaram. Pode fazer o exame de bafômetro? Lógico. Soprei. O que deu? Positivo para bebida. Eu não bebo desde 90. Encosta aí. Tá bom. Eu uso muito álcool na mão, porque era o processo do pós-transplante dela. Então eu tinha que tomar bastante cuidado. Aí parou tal. Soprei de novo no outro aparelho. Não deu nada. Mas para ele não perder tempo, ele foi lá e me atuou na minha placa traseira, dizendo que estava ruim, que estava ilegível. Aí o que eu fiz? Mas a placa era EQJ 8650. Mas a placa YWT tal, tá tudo ok. Ele pegou e falou: não é esse número, é esse. Então, tá vendo? Tá vendo como tá direitinho? Você tá enxergando bem, tá me multando por isso? Deu uma invertida no cara, joguei uma armadilha e caiu na armadilha o policial. Falei para ele: você vai me multar? Vou falar para você, eu não tenho condições. Eu uso álcool porque eu acabei de falar para você, minha esposa ela é recém-transplantada. Eu toda semana vou com ela na Unicamp. Eu não tenho dinheiro, eu não sou empresário, eu não trabalho para ter dinheiro, eu só cuido dela. E você vai fazer isso comigo? Eu não tenho condições de trocar essa placa. Quis nem saber. Falei para ele: você vai fazer isso comigo, né? Não tem problema não. Como eu estou na razão, Deus está do meu lado. Vou orar por você. Quase que eu completei a frase.
Vou orar para Deus te colocar para você pegar bandido de verdade. Para Deus te transicionar para pegar bandido de verdade. Mas é com Ele, Deus. Dia seguinte, eu vou meio, chateado, para casa. Dia seguinte, vem uma oferta da Holanda que pagou todos os gastos que precisava para aquilo lá. Multa, tal, placa, pagou tudo. Eu não fui para orar, para liberar algo acerca de finanças. Eu fui contra o sistema. Mamon veio para me intimidar. Quando Mamon olhou para mim, ele esqueceu que tinha alguém que não tem tamanho por detrás de mim. O que Deus está fazendo aqui? Há uma grande cobrança financeira aqui. É um espírito de perseguição aqui. Entenda que Mamon está tentando caçar alguns aqui. E tentando usar até, como eu falei, aquela mão grande. Tentando buscar pessoas aqui. Segura, é isso aí. O irmão está esperto já, ó. Eu virei para ele e já segurou a porta já. Está esperto. É isso aí, ó. Tem que estar assim, esperto. Então Mamon, ele vai tentar. Qual o caminho? Tentar arrebanhar filhos através dessas big. Entendeu? Entendeu? O apóstolo entendeu. Os telefones vão começar a tocar para tirar o seu foco. Quem já recebeu ligação? Pois é. Vai tirar o seu foco. Mas você vai fechar a porta. O apóstolo acompanhou. O sistema veio para cima de mim. Eu tinha uma célula na Rua Itapeva de 2011 a 2013. Aconteceu uns problemas de que eu tinha um patrocínio. Houve um desentendimento entre o patrocinador e nós. Eu fiquei sem o patrocínio do carro e do local. E eu só na obra. Bom, quem me mandou? O mesmo que moveu Eliseu. O patrocínio saiu. Eu não tinha como pagar o carro. Eu fazia a obra com o carro. O carro era do propósito. O carro era do propósito. O que eu fiz? Continuei no propósito. Não olhei para a porta aberta. Fecha a porta aí. Continuei. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nesses anos aqui, fui viajar, fui ministrar fora. Fui para a Europa aí algumas vezes, fui em alguns países da Europa ministrar. E o carro lá. De repente batem no meu carro. Estou indo buscar um irmão que estava sem carro, que ajudou bastante na igreja. O sinal amarelou. Eu segurei, veio uma moto atrás e me bate no carro. Meu carro estava sem seguro. Da terra. Estava assim? Seguro. Da terra. A moto que me bateu, ela tinha seguro. O meu carro, se fosse vender do jeito que estava, eu não pegava 40% do valor que eu recebi. Recebi o valor. Aliás, antes de receber o valor, eu liguei lá no lugar, porque o carro estava ainda no nome do banco. Precisava pagar o banco, né? Estava alienado. E aí ligo no banco. Olha, tem um valor aqui de apenas 68.900 alguma coisa que tem que pagar.
carro estava alienado. O carro era modelo 2011, desde 2013 sem pagar. Mas pode pagar por 2.290. Eu ganho o valor, vou lá, quito. Depois de algum tempo recebo o gravame. A empresa de seguro do assegurado que bateu na minha traseira vai lá, pega o meu carro. Eu dou os documentos, eles vêm e pagam. Ganho mais uma oferta e compro um carro bem melhor, 2016. Eu estava dentro do propósito, o mamon não me alcançou. Isso é adoração a Deus. Jesus falou. Eu tinha que falar pro pessoal do Shark Tanks aí do fundo aí. O segredo é você estar fiel. A fidelidade vai te blindar contra o mamon. O seu afinco ao propósito vai te blindar contra o mamon. A sua honra em honrar vai honrar você. Agora, você que quer receber a unção para ser um desses 4 que Deus vai mover como um grande... Agora sim. Agora, você que quer receber. Tem pessoa que não está aqui, mas vai vir à noite e vai receber. Você que quer receber isso. Primeiro ponto. Porque você vai mover-se empresarialmente. Porque ela viveu do resto como? Como empresária. Você que quer ter a experiência da proliferação do azeite que tem aqui. É você que eu convido para vir aqui à frente. Você que também tem problema na casa com filhos, de relacionamento. Entendeu, né? Alguma coisa que separa os filhos. Lembra daquilo que Elias veio? Lembra? Malaquias? Elias vai vir. Aquilo que o Eliseu estava carregando. Para quê? Para abortar essa maldição de entendimento entre pais e filhos aos pais. Eu quero que você venha aqui à frente. Porque Deus vai realizar grandes feitos aqui. Agora você pode vir, está liberado para vir e receber. Pode até puxar um pouquinho essas cadeiras para trás aí, se for necessário. Agora eu quero o azeite. O azeite. Eu ia falar, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Tem uma unção aqui. Tem uma grande unção aqui a ser derramada aqui.